Olá, amigos da PV Sul. Ontem vimos a história da conversão de uma mulher rica chamada Lídia. Hoje, em Atos 16, de 16 a 40, vamos ver a história da ação do Espírito Santo de Deus, agindo através do Evangelho, na vida de uma jovem escrava pobre e de um carcereiro de classe média. O poder do Evangelho chegando, atingindo todas as classes sociais. Então dê um pause, leia o texto com calma e daqui a pouco volte no play para tirarmos lições preciosas a respeito deste texto. Dos versos 16 a 23, mostram a jovem pobre sendo libertada da escravidão de Satanás e da opressão daqueles que a exploravam. Isto trouxe oposição e sofrimento a Paulo e Silas. Além de serem açoitados com varas, foram jogados no fundo de uma prisão, com os pés amarrados a um tronco, provavelmente para serem açoitados novamente. Dos versos 23 a 40, mostram a reação de Paulo e Silas em meio ao sofrimento e à justiça que estavam vivendo. E como isso se transformou em uma oportunidade do Evangelho alcançar o carcereiro e sua família. Um pouco mais perto aqui comigo. Oposição e opressão, quando encaradas com as atitudes de alegria e gratidão, se transformam em oportunidades. Olhando no verso 25, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Aqui no versículo 26 diz: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. A atitude foi recompensada pela ação e o poder de Deus. O esforço humano não pode impedir a intervenção divina. Dos versos 27 a 34, vemos a história da conversão do carcereiro e sua família. Especialmente no versículo 34, no final, nos diz que a conversão é acompanhada da atitude de alegria. Isso também conferimos lá em Atos 8:39, quando Filipe estava evangelizando aquele oficial importante da Etiópia. Lá também diz que quando Filipe evaporou e ele segue viagem, diz que ele foi seguindo a sua viagem com alegria no coração. Dos versículos 35 a 40, Paulo e Silas são libertados. Eles fazem questão que os próprios magistrados viessem libertá-los. Isto porque serviria de testemunho para todos da cidade de que eles não estavam fazendo absolutamente nada de errado. Talvez pensaríamos que Paulo ficou com o seu orgulho ferido, mas não foi o que aconteceu, porque Paulo se preocupava muito mais com o testemunho do Evangelho do que com a sua situação ou com a sua reputação. No último versículo, no 40, Paulo e Silas, sempre atentos a oportunidades e pensando nos outros, vão até a casa de Lídia para encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé. A crença de que tudo é para o nosso maior bem e para a glória de Deus produz no nosso coração uma atitude de alegria e gratidão. Isso nos liberta de nós mesmos e tira de nós aquela atitude de murmuração, de reclamação diante das situações adversas e do sofrimento. E eu gostaria de terminar dizendo para vocês o seguinte: as atitudes de alegria e gratidão transformam opressão e oposição em oportunidades de nos tornarmos mais parecidos com Cristo e de vivermos para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. E amanhã entramos nos primeiros versículos da carta de Paulo aos Filipenses.